o primeiro capitão da Seleção Brasileira de Futebol a levantar a Taça do Mundo. Um gesto imortalizado pelo craque vascaíno Bellini em todo o mundo, pois o mundo é Vasco. Sobre os peitos leais vascaínos, brilha a cruz gloriosa de Malta. O paulista Ideraldo Luiz Bellini nasceu na cidade de Itapira em 7 de junho de 1930. Numa família com 11 irmãos, o jovem já mostrava sua liderança desde cedo, inspirando os colegas a estudarem para que assim o professor liberasse o campinho para jogarem bola. Filho de um imigrante italiano, começou no futebol no time da cidade, o Itapirense, e depois foi para a base do Sanjoanense, clube da cidade de São João de Boa Vista, para substituir o jovem talentoso zagueiro Mauro, contratado pelo São Paulo Futebol Clube. Aos 21 anos de idade, rumou para o Rio de Janeiro, contratado pelo Vasco da Gama, onde iniciaria uma trajetória de sucesso absoluto como o maior zagueiro da história cruzmaltina. Logo no seu primeiro ano como profissional do clube, conquistou o Campeonato Carioca de 1952, como reserva do ídolo Augusto. No ano seguinte, já como titular, conquistou o torneio Rivadavia Correia Meia, um importante título com peso de intercontinental. Bellini não era dos zagueiros mais técnicos, era muito criticado pelos dirigentes e até pelo seu treinador. Mas ele compensava tudo isso com um impressionante porte físico e poder de liderança. Continuava acumulando títulos pelo Vasco da Gama e as chances na seleção brasileira começaram a surgir. O zagueirão esbanjava imponência dentro de campo, mas fora dele também chamava a atenção da sociedade carioca. Bellini morava em Copacabana e frequentava a nata da boemia, sendo assediado por vedetes, atrizes e outras figuras marcantes. Chegou a ser convidado para fazer testes em Hollywood, mas o Vasco não o liberou. Para Bellini estava tudo bem, pois adorava mesmo era jogar futebol, e na sua forma mais esplendorosa. Em 1958, convocado para a Copa do Mundo da Suécia, envergou a braçadeira de capitão com bravura e destreza. Diz a lenda que o técnico Vicente Feola reuniu todos os capitães dos clubes brasileiros para determinar o capitão da seleção, e o capitão do Botafogo, Nilton Santos, sugeriu o nome do Becão vascaíno. Na grande final da Copa do Mundo contra os suecos, após a seleção brasileira sair perdendo por 1-0, foi ao fundo da rede e entregou a bola para o craque Didi, e ambos pediram calma para o restante da equipe. Foi um gesto simbólico que marcou aquela final, com a virada do Brasil e o primeiro título mundial, iniciando uma hegemonia que perdura até os dias de hoje. Mas Ideraldo Luiz Bellini seria reconhecido mundialmente por outro gesto simbólico. Pela primeira vez na história, um capitão usava as duas mãos para erguer uma taça, eternizando aquele momento. Ao voltar para o Brasil, desfilou sua elegância durante todo o segundo semestre, fazendo no Vasco a mesma parceria que fazia na seleção, com o craque Orlando Peçanha. Assim como na primeira Copa do Mundo, onde a dupla titular era cruzmaltina com o Itália e Brilhante, o feito se repetia naquele ano. O Vasco enviava 3 jogadores para a equipe titular campeã pela primeira vez. E o Vasco estava jogando muita bola naquele ano de 1958. Era o melhor time até as rodadas decisivas, e o campeonato acabou com Vasco, Botafogo e Flamengo empatados em número de pontos. Foi realizado um triangular final, e naquela altura Bellini, Almir Pernambuquino, Orlando, Écio, entre outros, eram cobrados pela torcida pela queda de produção, os acusando de frequentar quase sempre as baladas do Posto 6 de Copacabana, onde moravam. Bellini era um atleta extremamente profissional e ficou muito chateado com essas cobranças, que também vinham dos dirigentes vascaínos. Após um novo empate de pontos, o Carioca daquele ano foi decidido somente no início do ano seguinte, e a conquista vascaína daquele que ficou conhecido como Super Campeonato Carioca é até hoje orgulho da torcida.
Bellini conquistou 3 campeonatos cariocas pelo Vasco da Gama, além de outros importantíssimos torneios, como Teresa Herrera e o Torneio de Paris, além do primeiro título cruzmaltino do Torneio Rio-São Paulo. Não era conhecido por sua técnica, mas sim pela sua raça, força física e personalidade. Apelidado de Boi pelos torcedores, travava intensos duelos contra craques do nível de Paulo Valentim e Valdo. E fora de campo era frequentemente visto em comerciais de televisão, desfile de modas e outros anúncios. Em 1962, Bellini trocou o Vasco da Gama pelo São Paulo. Ao ser convocado para a Copa do Mundo do Chile, era titular da seleção até que o zagueiro santista Mauro, inconformado em ser reserva pelo 3º Mundial seguido, exigiu a titularidade, senão se retiraria da equipe. Bellini aceitou entregar a camisa de titular e a braçadeira de capitão, o que gerou uma admiração de todo o grupo e uma amizade entre os dois zagueiros que duraria a vida toda. Mauro ergueria assim, como capitão, o troféu de bicampeão do mundo pela seleção brasileira. Em 1960, para celebrar o título mundial de 1958, foi inaugurada no Maracanã uma estátua em homenagem ao primeiro capitão, a famosa estátua do Bellini, que curiosamente tem o rosto do cantor Francisco Alves, de quem o empresário Abraão Medina era fã. Pelo esquadrão tricolor foram apenas 3 conquistas, todas modestas. Era a época áurea do Santos de Pelé, de quem Bellini era muito amigo. Os dois foram convocados para a Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, numa participação pífia da seleção. Seria o último capítulo do histórico zagueiro Bellini na seleção brasileira. Em 1968 foi contratado pelo Atlético Paranaense, onde jogaria os seus 2 últimos anos de carreira. Fez uma boa parceria com seu ex-companheiro de seleção, o lateral Djalma Santos, mas encerrou a carreira sem conquistar nenhum título expressivo pelo Furacão. A sua última partida ocorreu no dia 20 de julho de 1969, num clássico contra o Coritiba, no mesmo dia em que o homem pisou na Lua. Após a aposentadoria, Bellini se graduou em Direito, mas não chegou a exercer a profissão. Sua paixão era o futebol, e ele foi um dos pioneiros na abertura de escolinhas de futebol em São Paulo. Aplicou seus investimentos em supermercados, numa doceria, mas recusou convites para trabalhar como comentarista esportivo. O jeito tímido e arredio de Bellini se refletiram na sua maneira discreta de levar a vida pós-futebol profissional, inclusive evitando eventos com cartolas do futebol brasileiro. Em 1997, ele foi diagnosticado imprecisamente com mal de Alzheimer. Algumas características dessa enfermidade puderam ser confirmadas somente após a sua morte, quando seu cérebro foi doado para estudos. Ideraldo Luiz Bellini faleceu no dia 20 de março de 2014, aos 83 anos de idade, e a causa identificada da sua doença e consequente morte foi encefalopatia traumática crônica, mais conhecida como síndrome do pugilista, causada por choques de cabeça em esportes violentos como boxe e futebol americano. A pesquisa do cérebro do craque brasileiro contribuiu para a alteração das regras do jogo, visando proteger a integridade física dos atletas. Bellini conquistou 2 títulos intercontinentais pelo Vasco da Gama, além de outros 12, totalizando 14 troféus, envergando a Cruz de Malta. Estreou pelo Vasco no dia 30 de março de 1952, no empate de 1-1 contra a Portuguesa de Desportos. E sua última partida pelo cruzmaltino foi no dia 4 de fevereiro de 1962, uma vitória no amistoso contra o Sergipe, em Aracaju. O governador Luiz Garcia, em nome do Estado, prestou significativa homenagem ao esquadrão visitante, onde despontam valores como Bellini e inúmeros outros. No Vascão foram 430 jogos, com mais de 240 vitórias. Bellini é o 11º jogador em número de partidas pela agremiação vascaína. Pela seleção brasileira, é o 9º maior zagueiro em número de jogos. Foram 51 entre 1957 e 1966, com 2 títulos mundiais e um total de 9 troféus conquistados,
com apenas 4 derrotas. Bellini entrou no terceiro time da maior seleção brasileira de todos os tempos, de acordo com a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Alô você, se você tá curtindo o canal, se inscreva agora, dê aquele joinha e compartilhe com seus amigos. Venha conhecer mais sobre os grandes craques que inspiraram a história mais linda do futebol mundial. Pois o mundo é Vasco.